Seja bem-vindo para mais um vídeo da Família Vencer. E antes de mais nada, já se inscreve, porque eu tenho certeza que esse canal vai ser bênção na tua vida. Vem ser com a gente. Hoje nós vamos falar sobre como vencer o desânimo. E antes de mais nada, vamos falar então o que é o desânimo, né? Desânimo, para muitas pessoas, é um sentimento normal do ser humano, só que não é não. Não é um sentimento natural humano. Sabia disso? O desânimo, ele é um sentimento espiritual. É isso mesmo. O cansaço é humano. Nós podemos nos cansar de tudo que estamos fazendo. Pode haver cansaço físico, pode haver cansaço mental, pode haver um esgotamento, isso é normal. Mas o desânimo não. O desânimo é uma ação maligna que vem para destruir a vida de qualquer um de nós, e se nós assim permitirmos que ele entre e se estabeleça, a nossa vida entra num estado de estagnação que é complicadíssimo sair fora. Claro que dá para sair fora. Hoje você vai aprender armas de como vencer o desânimo no dia a dia. Bom, antes de nós entrarmos no nosso exemplo bíblico, eu quero te dizer que existe o desânimo que vem por uma causa específica, uma notícia, uma pressão, um trauma, alguma situação que vem como um choque e a gente não sabe lidar muito bem. A grande verdade é que nós não sabemos lidar muito bem com as nossas emoções. O fato de hoje nós estarmos vivendo um colapso emocional onde nós vemos muita depressão, muita ansiedade, muita angústia, o uso cada vez maior de entorpecentes, pessoas procurando cada vez mais colocar fim na sua vida, vem de uma carência em saber lidar com as emoções. Lidar com as emoções deveria ser algo que nós vamos aprendendo na nossa infância, no nosso crescimento, mas infelizmente não é assim que acontece. Então, um alerta, procure aprender a lidar com as suas emoções. O que eu estou sentindo? Porque muitas vezes nós bagunçamos muito nossos sentimentos e as nossas emoções. E é aí que o espírito do desânimo entra e faz morada na nossa vida. Por quê? Porque o desânimo é um espírito que atua em emoções bagunçadas. Então, pode acontecer por conta de um trauma, de um problema, de uma situação, mas também pode acontecer sem nada. Está animado, está feliz, está esperançoso, de repente bate um desânimo. Ah, não sei... Estou desanimado, parece que eu não estou satisfeito. Por quê? Porque esse espírito sempre vai visitar áreas da nossa vida que estão bagunçadas, para nos fazer paralisar. Como então eu vou vencer isso daí, bispa? Pela renovação da nossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 vai dizer assim: não se amolde ao padrão do mundo, mas se renove na mentalidade do Espírito de Deus. E aí você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Quando nós trazemos esse verso do capítulo 12 de Romanos na nossa vida, que é o verso 2, nós temos que compreender que nós não podemos nos amoldar à maneira como o mundo pensa. E falando sobre emoções, hoje nós estamos vivendo um pensamento no mundo em que as emoções não podem ser observadas nem vencidas, mas elas precisam ser vivenciadas em sua máxima. Isso é destruição. E eu vou te dizer por quê. Se você está sentindo uma tristeza, não é para você se afundar na tristeza. Não é para você se afundar naquilo e falar, bom, se eu estou triste, então eu vou ficar muito triste. Não, pera só um pouco. Por que eu estou triste? De onde vem essa tristeza? Peraí, isso aqui tem uma causa. Se tem uma causa, tem um conserto. Mesmo que eu não possa mudar a minha realidade, eu perdi uma pessoa que eu amo, eu não posso trazer essa pessoa que eu amo de volta, mas eu posso seguir em frente. Eu posso lidar com as emoções. Ou não tem nenhuma causa. Se não tem nenhuma causa, isso não é meu. Isso não tem a ver comigo. E é onde eu começo a resistir ao inferno na minha vida, onde eu começo a resistir coisas externas na minha vida. Muitas vezes é o inferno mesmo batalhando, às vezes é o inferno usando uma emoção de uma outra pessoa.
é a emoção, é o problema, é o caos de outra pessoa tentando entrar dentro de nós. Quantas vezes nós somos influenciados por emoções que são caos de outras pessoas tentando entrar dentro de nós e nós assim o permitimos, nos tornando então verdadeiras esponjas. Onde eu vou, se tem uma pressão, se tem um problema, se tem uma palavra, se tem um olhar, se tem uma acusação, eu vou sugando aquilo. Peraí, não. Nós precisamos ter um novo tipo de mentalidade, a mentalidade do Espírito. A mentalidade do Espírito é uma mentalidade saudável, onde nós olhamos, vemos as situações, mas nós temos dois caminhos. Eu vou lidar com essa situação, ou então eu nem preciso lidar com essa situação porque ela não é minha. Olha que libertação que é ouvir isso. Se é um problema que está acontecendo comigo, Deus me dá força, me dá ousadia, me dá capacidade, me dá sabedoria, tudo que eu preciso para enfrentar. Mas se há algo que não vem, que não tem nada a ver comigo, não é nada meu, eu não preciso nem lidar, eu estou livre disso, eu estou liberto. Eu posso simplesmente seguir em frente a minha vida. Isso é uma mentalidade de Deus, é uma mentalidade que vem e destrói o espírito de desânimo. Veja como a televisão opera força na vida das pessoas. Dependendo da notícia que as pessoas recebem, elas ficam animadas ou ficam desanimadas. Por quê? Porque é um controlador de comportamento. O espírito do desânimo atua dessa mesma maneira, ele controla comportamentos. Não se deixe ser controlado por um espírito. Então olhe por esses dois viés. Se eu estou de fato enfrentando alguma coisa que me cansa, que me abala, eu preciso trazer a mentalidade do Espírito e dizer, tudo bem, eu posso até estar enfrentando alguma coisa muito complicada na minha vida, mas Deus me dá caminho, Deus me dá orientação, me dá sabedoria, me dá coragem, me dá ousadia, me dá recursos para enfrentar. Ou então nós olhamos e dizemos o quê? Isso aqui não é meu, isso não tem nada a ver comigo, isso é uma coisa externa que está vindo operar alguma coisa poderosa do inferno sobre mim e eu não aceito. E se não é meu, eu não vou carregar um peso que não é para eu carregar. Lance esse peso. Todos os pesos da nossa vida, na verdade, precisam ser lançados em Cristo Jesus. Jesus Cristo, quando ele fala sobre isso, ele vai dizer o seguinte, lançando na presença do Senhor os nossos fardos. Por quê? Porque o fardo de Jesus é leve, é um fardo de vitória, é um fardo de esperança, é um fardo de fé. Hoje eu quero trazer um exemplo bíblico muito interessante que muitas pessoas nunca levaram em consideração o quanto é importante nós não sermos vencidos pelo espírito do desânimo. No livro de Gênesis, capítulo 11, nós vamos ver o início da descendência ali da família de Abraão. Abraão, descendente de Noé, né? Noé teve seus filhos e um deles foi Sem, e a família de Abraão nasce então, né, dessa descendência de Sem. E aqui no capítulo 11 de Gênesis, versículo 27, diz assim, este é o relato da família de Terá, pai de Abrão, Naor e Harã. Harã, que foi o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, na terra natal, enquanto seu pai Terá ainda vivia. Tanto Abrão quanto Naor se casaram. A mulher de Abrão se chamava Sarai e a mulher de Naor, Milca. Milca e sua irmã Iscá eram filhas de Harã, irmão de Naor. Sarai, porém, não conseguia engravidar e não tinha filhos. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai e seu neto Ló e se mudou de Ur dos Caldeus. Partiram em direção à terra de Canaã. Veja que Deus já havia colocado no coração de Terá um plano de levá-lo a Canaã, que foi a promessa que Deus deu para Abraão. Foi o lugar que Deus deu como promessa para os descendentes de Abraão. Isso tudo havia começado em Terá. Deus operaria grande parte do que ele fez na vida de Abraão, na vida de Terá. Mas o que aconteceu? Terá partiu para Canaã, mas pararam em Harã. Pararam em Harã. Se você entendeu, volta seus olhos aqui. Um dos filhos de Terá chamava Harã. Então, provavelmente, Terá parou numa porção,
chamou aquele lugar de Harã e ficou. Isso é o que o espírito de desânimo faz. Você está indo atrás dos seus sonhos, indo atrás do teu chamado, indo atrás da tua família, indo atrás de tudo que Deus te deu, te prometeu. Mas no meio do caminho vai ter um lugar que o inferno vai chamar o nome da tua dor, o nome do teu fracasso, o nome da tua tristeza, o nome que você acha a sua incapacidade. Ele vai colocar um nome que o desânimo vai trazer à tona. Com certeza Terá sofria muito a morte do filho, é claro. Quem não sofre a morte de uma pessoa que ama? Mas aquilo foi tão forte, aquilo operou tanta força na vida de Terá, que ele se estabeleceu na sua dor. O espírito do desânimo faz com que a gente pegue um abuso, um sofrimento, um desprezo, um problema e faça da nossa vida uma morada dentro dele. É isso que nós temos que resistir com a mentalidade do espírito. Qualquer situação, mesmo que não possamos mudar a nossa realidade, qualquer situação pelo Espírito de Deus tem solução. Tem como seguir em frente. Veja bem, aquela terra não tinha nada a ver com o filho de Terá. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós estamos passando por uma situação e nós deixamos que coisas externas se tornem propriedade em prisão da nossa vida. Harã se tornou o nome de onde Terá ficou por toda a sua vida. Aquele homem tinha chamado de Deus, aquele homem tinha um propósito de Deus na vida dele, mas ele permitiu que um passado, que uma dor, que um olhar, que uma crítica, eu trazendo aqui agora para nós, no caso dele foi a morte de um filho, mas para nós pode ser qualquer coisa, fizesse ali então um lugar para ele ficar todo o tempo. Sabe aquele problema que fica na tua cabeça 24 horas por dia, aquele pensamento, aquele sentimento que fica na tua cabeça 24 horas por dia? Olha pelos dois viés do espírito para ele e fala, bom, se você é um problema na minha vida, eu vou te vencer no poder e na autoridade de Deus. Agora, se você nem é nada em mim, você está vindo externo do inferno, ou através de pessoas que o inferno está usando para trazer pressões que não são nem minhas, pensamentos que não são nem meus. Eu estou te repreendendo, eu te resisto em nome de Jesus, Satanás. Nós precisamos ter uma mentalidade do Espírito, senão nós vamos ser os próximos Terás da nossa história. O texto continua dizendo assim, Terá viveu 205 anos e morreu enquanto estava em Harã. O espírito do desânimo, ele vai fazer com que você fique totalmente paralisado. Pense naquilo 24 horas, sinta aquilo 24 horas e faça uma dor um lugar de propriedade para você. Não aceita isso. Por quê? Porque cansados nós podemos ficar. Nós podemos nos cansar de tudo, mas há descanso em Deus. Deus te propõe descanso para a tua vida, para a tua alma, para o teu espírito, para a tua carne. Entra na presença de Deus e descansa e segue em frente. Enfrenta o que tiver que enfrentar pelo poder do Espírito Santo. Ou então não preciso nem descansar, isso não tem nada comigo esse problema é do inferno aí fora. Já resiste, já faça um clamor no trono do Senhor e fala, eu te resisto, eu te repreendo, Satanás, que está tentando contra a minha vida, me fazer parar. Se Tera tivesse esse entendimento, talvez boa parte do que nós lemos sobre Abraão teria falado sobre Tera. Deus não chamou seus filhos para serem desanimados. Então, se você estava desanimado, levanta a tua cabeça, descansa no altar do Senhor, parte para cima, porque essa vitória não é só sua, não. Essa vitória é do Senhor na sua vida. Você é um vencedor. E se você ainda não faz parte dessa nossa família, vem ser com a gente. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações e no nosso Instagram, todo dia tem uma mensagem do dia. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito nesse ano de 2022. Vem ser com a gente. Até mais!